E aí, seus sonhadores radicais, eu sou o Daisy Flames, o criador e desenvolvedor do jogo de cartas TCG Anomalia, o jogo de cartas mais estratégico de todos os tempos. E hoje eu estou aqui para falar de Anomalia e também para falar alguns recados para vocês sobre o fim do projeto de Anomalia. E simplificando, eu tô trabalhando com algumas pessoas na tradução de um jogo muito importante para mim. Eu considero até mais do que um jogo, e sim a minha casa, que é o Harvest Moon: A Wonderful Life. Então, a minha missão é traduzir 4 versões do jogo e as suas versões modificadas por fãs. E sendo muito sincero, eu realmente estou fazendo isso mais para mim do que para outras pessoas em si, sabe? Então eu preciso de muito tempo para me dedicar para trabalhar na tradução e desenvolver a Anomalia ao mesmo tempo. Não estava dando nem um pouco certo. Então recentemente eu foquei bastante mesmo em terminar as versões finais das cartas de Anomalia, para mim poder parar com o projeto de Anomalia e dedicar 100% o foco totalmente na tradução da franquia de A Wonderful Life. E no vídeo de hoje eu estou aqui para mostrar para vocês a versão final das cartas de Anomalia. Então, chegamos nas versões finais das cartas de Anomalia. Então, você tá animado para ver como é que são as cartas nas suas versões finais de Anomalia? Então, é isso que eu vim fazer aqui no vídeo de hoje. Então, sem mais enrolação, bora lá! Em Anomalia a gente tem 14 tipos de cartas diferentes. Temos as cartas Heróis, Especial, Evento, Campo, Construção, Universo, Negociação, Mágica, Material, Item, Bênção, Maldição, Destino e Acaso. Sim, são muitas cartas, porque, como eu disse há muito tempo atrás, na verdade eu nem sei se eu disse, mas uma das coisas que eu tive muito cuidado em desenvolver a Anomalia é já logo desenvolver todas as mecânicas que eu queria para o meu jogo de cartas, para no futuro isso não causar problema com as versões das cartas antigas, sabe, de Anomalia, com desenvolvimento de novas mecânicas. Então eu me foquei muito em desenvolver rápido as mecânicas para não ter nenhum desbalanceamento nas cartas, sabe. E cada uma dessas cartas fica em um deck específico e é jogada de uma forma diferente e possui utilidades diferentes. Mas para você jogar somente o básico de Anomalia, você só precisa ter as cartas Heróis para jogar. Mas como eu não vou explicar como é que joga Anomalia, então eu não acho que seja necessário explicar sobre todos os tipos de cartas e como elas funcionam no jogo. O que eu posso dizer é que eu consegui desenvolver e finalizar todas as mecânicas que eu queria para Anomalia. Então a questão é muito mais de criar as cartas e testar do que refazer as cartas e as mecânicas do zero, como eu disse para vocês. Porém, uma coisa que eu não consegui foi deixar o texto das cartas em alta qualidade. Mas o que importa realmente é que é legível, então tanto faz. Porque, como eu disse, a ideia de Anomalia é ser o jogo de cartas mais estratégico já feito. Então, é impossível ter textos e habilidades e efeitos pequenos, porque com isso eu dou muita margem de interpretação diferente sobre o que você pode fazer e o que você deve fazer com o efeito das habilidades das cartas, sabe? Então você vai notar que algumas cartas elas possuem textos menores e são mais legíveis, e outras cartas elas possuem mais textos e são menos legíveis. E esse foi um dos grandes problemas do desenvolvimento de Anomalia. Então, depois de eu tentar muito tentar resolver esse problema, eu só acabei aceitando mesmo essa alimentação que a Anomalia provavelmente sempre vai ter, sabe? Outra coisa que eu devo mencionar, aliás, que
Tá, até que é bem óbvio, né? É que essas não são as versões finais das artes das cartas e com certeza nisso eu tô bem longe de finalizar em alguma coisa, sabe? Apesar que eu gosto desses desenhos assim mais simples, sabe? Mas o que é mais importante em Anomalia, sem dúvida, são os heróis. Tudo gira em torno delas e o seu vínculo com esses heróis. E é como se a simples escolha de um desses heróis no seu universo significasse a existência dele na sua linha temporal, e você seria totalmente responsável pela sobrevivência deles. Então, quando acontece uma anomalia, é como se duas ou mais linhas temporais se colidissem no mesmo local, e isso significa que ocorreria um duelo e a vitória significaria a sobrevivência de uma linha temporal onde esses heróis escolhidos por você pudessem sobreviver aos problemas que acontecem em Anomalia. E as suas escolhas nas infinitas opções definissem as consequências que vão acontecer com os seus heróis. E se você não se importa com esses heróis que você escolheu para o seu universo, realmente você não joga Anomalia. Porque para jogar Anomalia você tem que meio que entender os seus heróis, entender as cartas que funcionam com seus heróis e a sua história de fundo, entre algumas aspas, para jogar Anomalia. Então você é tão dependente dos heróis como os heróis são dependentes de você. E toda carta herói possui seus valores originais de batalha, que são utilizados para você, né, batalhar contra os heróis do seu oponente. Além disso, cada herói tem um inato, e isso vai servir para mecânicas do jogo que, como eu disse, eu não tô aqui para explicar como é que jogar Anomalia, mas isso são exatamente as mecânicas que a gente tem que estão tão importantes nos heróis e para você jogar o jogo. E aliás, na descrição do texto das habilidades e efeitos dos heróis, você encontra os seus status originais corporais, o estado emocional dos heróis e os seus tipos originais. Cada herói ele possui, como eu disse, a sua história, e você pode tentar desvendar, né, lendo o bloco de texto final das cartas, ou assim, pelo menos tentar achar que você desvendou a história dos heróis, porque elas estão espalhadas pelo texto de outras cartas, além de também as artes dizer algo sobre a história desses infinitos universos para elas em Anomalia. Mas como eu não tenho tempo para me aprofundar em tudo sobre cada herói e cada linha temporal, aqui eu só tô assim passando a concepção de fundo da história de Anomalia e como seria uma batalha em Anomalia e os motivos por trás disso tudo. Mas nesse tempo que eu tô gravando, essas são exatamente as questões que fazem existir a Anomalia e esse universo, sabe? Então, nessa parte do vídeo eu resolvi assim pegar as cartas heróis para comentar um pouco sobre elas. Enfim, eu acho que isso daqui só vai ser interessante mais para quem viu, acho que todos os vídeos sobre o projeto de Anomalia, né? Então eu vim aqui para comentar um pouco sobre as cartas heróis, porque o jogo gira em torno dela, sobre a história dessas cartas, e você vai criar um vínculo com essas cartas e vai lutar por elas, pela história delas, e assim vai unir força com ela para vencer seus oponentes. Essas cartas, você tipo assim vai ser o cara responsável por uma carta herói se popular ou não, sabe? Isso que é o louco de Anomalia, porque a minha ideia é que a Anomalia seja... o jogador seja o meta de Anomalia, sabe? Não as cartas em si. E isso é muito louco, porque se você parar pra pensar, mano, se o jogador é o meta do jogo, ou seja, o que torna as cartas fortes é o jogador, as cartas que são populares vai ser aquilo que o jogador que é o meta usa, sabe? E isso é interessante, e eu acho que isso traz uma parte legal de eu comentar aqui sobre as cartas heróis, pra, sei lá, mano, de certa forma fazer você
gostar delas, eu não sei. Eu só queria comentar sobre elas, porque eu acho que tudo é feito baseado nesses heróis e você criar um vínculo com esses heróis e fazer eles chegarem ao auge da popularidade, alguma coisa assim, sabe? O que eu tô querendo dizer é que você, em Anomalia, você cria uma ligação, um vínculo com esses personagens e decide lutar por eles, sabe? Eu acho que isso é bem interessante, Anomalia. É claro que eu tô falando isso, mas estamos ainda em fases muito betas, mas essa é a ideia, mano, essa é a ideia. Então aqui eu tô com a heroína, né? A heroína, ela é fortemente inspirado na personagem Kotone de um jogo que só foi lançado lá pro Japão. Então se eu falar aqui, tipo assim, pra você tanto faz, não vai fazer nenhuma diferença, mas é assim, um personagem importante pra mim, sabe? Então é isso que eu tenho pra dizer. E ela é tipo assim, vamos dizer, uma das personagens principais ali de Anomalia, porque ela vai estar ali em todos os universos possíveis, sabe? Em todas as linhas temporais possíveis. Então é uma carta que vai ter bastante história e isso diz um pouco sobre o texto dela aqui, ó, que é mais ou menos onde diz a história sobre a personagem. Eu não sei se vai dar pra ler direito, mas vai estar escrito ali, ó, no bloco final de texto da carta, ó. Seu DNA e sua essência foram replicados e transportados para esse mundo, para esse universo de infinitas linhas temporais sem fim. E ela ainda continua vivendo a sua vida de adolescente e Beppin como a heroína até chegar o grande chamado, mano. Eu acho isso daqui muito legal, cara. Então ela é tipo assim, ela é a heroína, tipo, ela é a heroína. Quando as coisas ficarem feias, ela vai entrar em ação. Quer dizer, o universo aleatório de Anomalia vai chamar ela pra essas linhas temporais e meio que a essência dela vai nascer naquele universo, sabe? E ela vai ter uma grande missão. Ou talvez não, ela só viva lá, naquele universo daquela linha temporal de bilhões de linhas temporais de Anomalia, entendeu? Então essa é a ideia da heroína. Então é tipo assim, uma referência, uma personagem que eu amo por demais, que foi uma grande inspiração pra mim. E a essência dela tá aqui em Anomalia. Mas provavelmente no futuro eu vou tomar um processo por isso. Provavelmente sim, mas enquanto não chegar, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Então é isso. Qual é a heroína aqui no meu jogo de cartas? Quer dizer, talvez não, né? Porque nem é tão parecida assim. É só assim uma grande referência mesmo. Então é isso. Então a próxima carta é a Mei, a cachorra alada. Que a ideia dessa carta aqui é ser meio que uma referência à minha cachorra, né? Tipo assim, mas só que eu não sei desenhar e bem, não parece nem um pouco com a minha cachorra, mas simplificando, minha cachorra é uma vira-lata de pelo preto e é isso. E aí, no caso aqui, a Meia cachorra alada, ela possui asas, porque eu não sei, mano, por algum motivo eu sempre achei legal de chamar minha cachorra de Meia cachorra alada, a garota alada, porque aí ela teria asas e ela voaria livremente, sabe? Porque eu não gosto muito da ideia de manter minha cachorra presa, mas não é como se eu tivesse também muito tempo pra gastar, pra levar minha cachorra pra passear. Então eu gostaria muito da ideia de minha cachorra ter asas e simplesmente voar pra qualquer lugar que ela quisesse. E tipo assim, de mais tarde, e assim, de tarde voltar pra casa dela, entendeu? Então é meia cachorra alada, então tem muitas referências a isso aqui no texto da carta, sabe? E é uma das cartas mais fortes de Anomalia, sem dúvidas, porque ela tem... É claro que eu falando aqui, você não vai ter a mínima ideia do que eu tô querendo dizer, mas ela tem muito efeito, é uma carta muito forte, porque ela tem efeitos fortes de busca, e ela, no próprio
efeito dela, né? Quer dizer, na própria carta dela, né? Ela tem uma habilidade de declaração de ataque mágico, se eu não me engano. Então, assim, é uma carta extremamente forte, sabe? Muito forte mesmo. Então é meio que uma referência à minha cachorra. Mas não é nem um pouco parecido com a minha cachorra. Mas essa era a ideia, entendeu? A próxima carta eu acho que é a carta mais... É assim, o herói mais famoso de Anomalia. Acho que as pessoas mais conhecem, tipo assim, de imagem mesmo. Que é o Mr. Fly. O Mr. Fly é tipo assim, uma criatura de Anomalia que... A ideia é que ele não tenha peso nenhum, sabe? Nenhum. E é isso, mano. Ele não tem peso nenhum e é uma criatura que é facilmente levada pelos ventos. Então você nunca vai conseguir ver ele em terra firme, porque ele é tão leve que qualquer mínimo vento, sabe, faz ele voar pra longe, sabe? Então ele sempre tá nas alturas do céu. Você nunca vê ele muito em terra, sabe? É muito legal essa carta. Tipo assim, é a carta número 2 de heróis que tem uma história, sabe, bem profunda, assim. Como eu disse, eu não tenho tempo pra ficar, tipo, aprofundando nos heróis e a história do universo. Eu faço assim bem basicamente, mas é o que tem mais história. Então, é uma coisa muito fofinha, né? Ele é bem fofinho. E a história dele é bem trágica mesmo, bem trágica. Então, é isso, mano. Tem muito o que falar sobre o Mystify não, só que ele é muito fofinho e é isso, mano. Ele tem, sei lá, ele tem assim, cartas que jogam com ele, que deixam ele muito forte, mas enfim. Então eu vou pra próxima carta, que é o Bregman, o herói disfarçado, que apareceu em algum vídeo de Anomalia, então não tem muito o que falar sobre o Bregman, mas ele é tipo aquele cara que você não deve levar muito a sério, mas que ao decorrer da vida dele acaba se tornando sério. Então ele é tipo como se fosse um Naruto da vida, então a ideia é meio que inspirado assim. Não, quer dizer, primeiramente eu desenvolvi ele, né, fiz a arte dele, aí eu peguei uma ideia de história que eu queria pra ele, mas aí quando eu fui tentar aprofundar um pouquinho, aí eu pensei nessa ideia, uma coisa meio tipo assim, inspirada no Naruto. Então, primeiramente ele é o cara que quer ser o herói, e aí ele vai ter dificuldades na vida, onde ele vai se tornar uma pessoa muito séria, sabe? E enfim, eu tô dando spoiler demais sobre os personagens, mas enfim, então essa é a ideia do Bregman. O Bregman tem umas habilidades bem interessantes, assim, que aumenta os pontos dele de ataque e também de ataque, acho que defesa também. Não, acho que é só de ataque. Enfim, que eu não tô olhando o texto não, pra ser sincero. Mas enfim, vou pro próximo aqui, vai. Ah, esse daqui eu gosto demais. Esse daqui, mano, é terrível. É o Freyneir, o dragão de sangue da Heshes. Cara, eu amo a arte dessa carta. É muito linda. É tipo um dragão inseto, cara. Eu não tenho muito o que dizer sobre o Freyneir não, mas eu posso ler o texto aqui da história dele pra vocês saberem um pouco sobre ele, olha só. Só o fato de existir já é considerado como um milagre da sobrevivência, já que seu estágio anterior está fadado à morte por seu tamanho chamativo e a sua lentidão locomotiva, o que sempre o tornam alvos fáceis de outros predadores. Sua inspiração mortal é tão temida quanto a morte. Então assim, a existência dele é tipo assim, um grande ato de sobrevivência, cara. Porque ele é, sim, as suas versões anteriores, vamos dizer assim, ele é um inseto, então ele passa por metamorfose. Então ele é uma criatura gigante, mas só que ele é lento. Então ele é muito alvo de ataques de outras criaturas, sabe? Porém a história de Freyneir, ele é diferente, porque o Freyneir, ele não é uma evolução natural da sua versão anterior, vamos dizer assim. É como se meio que a versão dele anterior fosse exposta a um tipo de abre aspas, sangue de um lago de Idas, entendeu? Que é o lago Ida Heshes.
Aí ele acabou passando por uma metamorfose de DNA e acabou se transformando nessa coisa maravilhosa que é o Freneiro, cara. O Freneiro é tipo assim, uma carta extremamente poderosa, mas só que eu acabei limitando tanto a carta que ela acabou ficando bem fraca. Aliás, é uma das poucas cartas assim que você pode ser a sua anomalia, cara. É uma carta assim muito forte. Pelo menos assim no tempo que eu tô gravando aqui, no caso, enfim. Talvez eu mude, mas não tenho certeza. É uma carta assim que eu acho muito linda. Ah, esse daqui é demais. É o Pomate, o Neofio Tomate Stratochamas. Ele tá na versão dele Stratochamas. É difícil, né? Acho que eu tô dando spoiler demais sobre as cartas. Mas o Pomate, né? O Fio Tomate é como se ele fosse uma mutação de um tomate com uma essência chamada Neofio, que foi utilizado como uma espécie de fertilizante em uma fazenda chamada Heavy Sprites, né? Acho que aqui não tá escrito não, mas enfim, então é a história do personagem, entendeu? E isso faz a referência a Harvest Moon, a Wonderful Life também. Enfim, o meu jogo ele pode parecer que não, mas ele tem muita referência a outras obras que eu consumo. Pode parecer que não. Então o Pomate é tipo isso, o tomate de Harvest Moon a Wonderful Life, onde foi se utilizado um fertilizante nele, aí ele acabou, aquele tomate acabou se mutalizando, se transformando em uma criatura chamada Pomate, o Neofio Tomate. E aí esse Pomate, né, ele trabalha tipo assim na fazenda junto com o fazendeiro da fazenda Heavy Sprites, enfim. É a história dele de fundo. E aqui no caso é meio que a transformação do Pomate, né? Porque, enfim, eu tô dando spoiler demais da história dos personagens. Enfim, mas eu gosto bastante do Pomate, né? O Fio Tomate. Acho muito lindo essa arte aqui. Enfim, vamos pro próximo. Esse daqui é acho que uma das primeiras cartas que apareceu nos vídeos aqui sobre anomalia, né? Que é o Boxonete, o cotonete boxeador, né? Então é isso, a base dele é isso, ele é um cotonete e ele é boxeador, entendeu? Então, eu não desenvolvi muito bem a história dele não, então não tenho muito o que falar sobre ele, mas eu tenho as minhas ideias. Mas é como eu disse, eu não tô num tempo de simplesmente largar o foda-se pra tudo e desenvolver a anomalia e a história dos personagens. Infelizmente, assim, pra mim não dá atualmente, entendeu? Mas é um personagem legal, cara. Eu gosto do Boxonete, o cotonete boxeador, mano. É bem legal. Enfim, eu tenho muito orgulho de Anomalia, sério. Uma das coisas que eu tenho mais orgulho na vida, assim, é o desenvolvimento de Anomalia, cara. E dos personagens também. E esse daqui é o último personagem que eu trouxe aqui pra comentar com vocês. Que é o Velk Edges. O Edges Sonhador Radical. Foi a primeira carta que apareceu no vídeo aqui falando sobre o projeto de Anomalia. E ele... aqui no caso ele tá um pouco diferente da versão que eu mostrei pra vocês. Mas eu queria trazer ele, mano. Eu queria trazer ele pra mostrar pra vocês. Então, tá aí o Velk Edges. Então ele faz parte ali da espécie dos Ares. Enfim, como eu disse, eu não tenho tempo pra aprofundar em tudo sobre a anomalia, sabe? Descrever exatamente como é que é o universo, suas expansões. Mas eu acho que é uma carta que tem muita importância pra anomalia, porque assim, ele foi um dos primeiros que apareceu aqui durante o desenvolvimento, que também eu criei pra desenvolver a anomalia, um personagem assim. É claro que eu desenvolvi assim, só fiz o desenho, coisa e pá. Aí dei umas características pra ele. Então acho que é um personagem que tem bastante importância pra anomalia. E eu tentei um pouco manter a base da sua versão anterior, mas só que como eu mudei bastante as coisas das mecânicas de anomalia, então ele teve que ser modificado bastante, sabe? Então ele tá um pouco na base da sua versão antiga. Ele é um pouco forte, é claro que eu tirei os dois efeitos apelões que ele tinha, né?
que era, acho que se eu não me engano, tentativa de engenho nas sombras. Acho que não era ele que tinha esse efeito, mas enfim. Ele era uma carta também bem apelona assim, então só tipo, mantive dois dos efeitos dele originais da sua primeira versão e coloquei uma desvantagem pra ele, que tipo, se ele sofrer... Enfim, mano, tô falando coisas que vocês provavelmente nem vão entender do que eu tô falando, mas... Enfim, tá aí, mano, o Valk Edges. Se você tá acompanhando o projeto de Anomalia, assistiu todos os vídeos, então provavelmente você deve conhecer o Valk Edges. Então, é isso. O lado ruim nessa... que eu fiz aqui, no caso, no desenho, é que eu esqueci de colocar, tipo, uma espécie de cinto pra mostrar que ele tá com a espada, né, guardada ali na cintura. Aí parece que a espada tá mais levitando atrás dele, né? É bizarro, bizarro. Enfim, como não falei muito sobre o Valk Edges, eu escrevi aqui um texto sobre ele, olha só. Valk desiste do caminho Ninjag para escolher o seu próprio caminho e estilo de vida. Mesmo que isso signifique desvirtuar de tudo que aprendeu a ser durante a vida. Mas isso não significa que o passado não irá assombrá-lo no futuro. Então, é isso. Então, eu queria ter uma parte do vídeo para comentar um pouco sobre os heróis, sabe? Então, é isso. Como eu vou ficar bastante tempo sem falar sobre Anomalia aqui no canal, então... eu tirei esse tempinho do vídeo só pra falar um pouco sobre personagens e é isso, mostrar pra vocês, talvez vocês se apaixonarem um pouco sobre eles, porque a Anomalia tá muito ligado a você criar o vínculo com os heróis e fazer eles se tornarem populares e você ser o responsável por isso, por eles, pela vitória deles na vida, sabe? Então, é isso. Enfim. Então é isso, meus caros, isso era tudo que eu tinha para mostrar para vocês sobre a Anomalia. Isso significa que eu vou ficar um bom tempo sem trazer novidades sobre a Anomalia. Depois que eu terminar assim, o projeto de tradução da franquia Wonderful Life, aí eu vejo o que eu vou fazer, se eu vou continuar com o desenvolvimento de Anomalia como uma espécie de produto, ou só vou fazer pra mim mesmo como um hobby, de vez em quando mostrar pra vocês. Mas agora, sabendo como meu próprio jogo de cartas funciona e sabendo como funciona esse ramo de jogos de cartas, sendo assim muito sincero com vocês, eu não tô nem um pouco esperançoso com o futuro. E assim, eu nem digo isso por Anomalia em si, mas pela questão do mercado e como realmente funciona. Assim, são coisas profundas demais para eu ficar tipo, falando de forma simplista, que aliás ninguém tem saco de ouvir, então tanto faz. Então é isso, herói, continue sonhando alto, que pode ter certeza que um dia nós nos encontraremos por aqui. Então é isso, lute com bravura e acredite. Vamos.